Vamos para o próximo ponto, que é integrador, né? Jefferson, o que é integrador? Eu já ouvi falar desse termo integrador, né? Eu vou explicar para você. Integrador é um termo que é utilizado para aquelas pessoas, tá? Para aquelas empresas, inclusive, de energia solar, que no caso é você é um empreendedor de energia solar. Então, integrador é você hoje que está do meu lado aí, né? Que está do outro lado. Eu, Jefferson, você, empreendedor que está empreendendo no ramo de energia solar, você é um integrador, né? Um integrador é aquela pessoa que vai lá no cliente, vende a usina, ok? Vende a usina e entrega essa solução de economia de energia para ela e faz todo o processo, todos os trâmites ali necessários. Então você é o quê? Um integrador, ok? Você é uma empresa de energia solar. Então, integrador, quando você tiver contato com os distribuidores ou com outras empresas aí de energia solar, eles vão te falar: você é integrador? Sou integrador. Qual que é o nome da sua empresa? Ah, minha empresa é a J7 Solar. E a sua empresa? A minha empresa é a J10, por exemplo, né? Então, assim, você integrador, você empresa de energia solar, você é um integrador. Potência instalada. Lá no início, quando eu falei sobre o módulo para você, eu falei que a potência da usina é uma potência da soma das placas, ok? Quando você fala de usina solar, você não está falando de potência necessariamente do inversor ou de outras componentes ali que vai no sistema. Tá? Quando você fala de potência de usina, a gente está falando de número de placas. Número de placas vezes a potência de cada uma. Por exemplo, a gente tem aí placas de 500 watts, certo? Placa de 500 watts. E se eu tenho 10 placas de 500 watts? Quanto que eu tenho de potência? Eu tenho certeza que de cabeça você já tem esse resultado, né? 10 placas de 500 watts, você tem 5.000 watts. Certo? Então 5.000 watts. É essa potência que eu estou dizendo para você, que é a potência instalada da usina. Então a potência instalada da usina é quanto? 5.000 watts, porque é 10 placas vezes 500 watts. Então, como você está vendo no slide, é o WP, watts pico. Ou seja, essa usina ela gera quanto? Quanto que essa usina ela gera por hora? Ela gera 5.000 watts pico por hora. Perfeito? Entendido? A gente tem também o quilowatts pico. Qual que é a diferença, Jefferson, de quilowatts pico para watts pico? Vamos lá. Eu vou explicar de maneira bem simples. Se você não entendeu, você pode mandar uma mensagem aí, mas a gente pode falar sobre esse assunto depois. Qual a diferença de watts para quilowatts pico? Igual você está vendo aí no slide, né? KWP, quilowatts pico. Qual que é a diferença? Vamos pensar aqui, quando eu falo em quilo, eu lembro de quilômetro, certo? Quando eu falo aí, por exemplo, que o carro ele andou 1.000 quilômetros, o carro andou, na verdade, 1.000 metros, ok? Então volta aqui, corta essa parte aí. Então quando eu falo, olha só o exemplo, bom, corta essa parte também. Vou te dar um exemplo aqui. Quando eu falo que um carro ele roda 1.000 metros, se eu falo que o carro roda 1.000 metros, o que é mais fácil falar? Que o carro roda 1.000 metros ou que o carro roda 1.000 metros ou ele roda 1 quilômetros, ou seja, 1 quilômetro? O que é mais fácil falar? Que o carro roda 1.000 metros ou roda 1 quilômetro? É mais fácil falar e é mais prático falar que ele roda 1 quilômetro. E o K, onde ele entrou aí? O K ele substitui o 1.000. Tá? O K ele substitui 1.000. Tudo que eu vou falar, que eu coloco o K na frente, é como se eu estivesse falando que ele tem o quê? 1.000 unidades daquilo. Se eu tenho 1.000 unidades de metro, eu tenho 1 quilômetro, ou seja, 1 quilômetro. Se eu tenho 1.000 usuários lá no meu perfil do Instagram, lá no seu perfil do Instagram, se eu tenho 1.000 usuários, quer dizer que eu tenho 1K de seguidores. Certo? Fez sentido aí para você? Então, toda vez que você coloca o K, você está substituindo por 1.000 unidades, tá bom? Toda vez que você coloca o K, você está substituindo ele por 1.000 unidades. Então, de maneira simples aqui, se eu tenho 1.000 watts, eu não preciso falar que eu tenho 1.000 watts. Eu posso simplificar e falar que eu tenho o quê? 1 quilowatts. Então, 1.000 watts é igual a 1 quilowatts. Entendeu isso aí? Se não entendeu, não tem problema. Manda mensagem para mim ou a gente fala isso depois. Tá bom?
é dessa maneira. Voltando lá naquelas 10 placas de 500 watts. Se eu tenho 10 placas de 500 watts, eu tenho quantos watts? 5.000 watts. Se eu tenho 5.000 watts, se eu transformar em kilowatts ou kilowatts, eu tenho o quê? 5K watts. Entendeu? Então eu transformei 5.000 em 5K. Porque a cada 1K eu tenho 1.000. Se eu tenho 5K, eu tenho 5.000. Então é mais fácil você falar o quê? 5 kilowatts. Tá? Então, todas as vezes que você chegar num número maior do que 1.000, quando você tratar em watts, você não vai falar 1.000 mais. Você vai falar 1K, 2K, 5K, 10K, ok? Então, a potência da sua usina, ela vai ser em K. Ok? Vai ser em K. E eu torço para você que seja muitos K que você venha vender, tá bom? Inclusive, eu torço que você venda muitos K, tá? Venda usina de 50K, venda usina de 100K, ok? Por exemplo, vamos vender uma usina de 100K. Quanto que eu vou ganhar na usina de 100K? Quanto que você vai vender? Você vai vender no mínimo 400 mil uma usina de 100K. Então, eu torço que você faça várias vendas de usinas grandes, tá bom? Então, K é a mesma coisa de 1.000, você está substituindo aí por 1.000, fechou? A gente tem o K e a gente tem o Mega. Jefferson, e o Mega? Como que funciona o Mega? É quando você instala mais de 1.000K. Você instalou mais de 1.000K, você não vai falar mais 1.000K, você vai falar o quê? 1 Mega. É igual a informática. Se você tem alguma experiência com informática, fica mais fácil para você entender. Tá? É quando a gente falava de byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Lembra? Byte, kilobyte, né? Kilobytes, isso mesmo, né? Byte, kilobyte, megabyte ou giga e terabyte, ok? É a mesma coisa, só que a diferença é que a gente está trazendo aqui para a potência. Então, depois de kilowatts, eu tenho megawatts, fechou? Então, quando eu tenho uma usina muito, muito grande, eu vou tratar ela como megawatts. Só para você ter ideia, uma usina de 1 megawatts, ela custa em torno de 3,5 milhões de reais. Então, eu torço para você também fechar usinas aí de megawatts, tá? Ou seja, quanto maior a usina, mais vai ser o valor dela, tá bom? Então, vamos voltar aqui recapitulando. Eu tenho uma placa aqui que ela tem uma potência de 500 watts, ok? Se eu tenho duas placas, eu tenho uma potência de 1.000 watts. Quando eu tenho uma potência de 1.000 watts, eu não chamo ela mais em watts, eu chamo ela de kilowatts. Então, se eu tenho duas placas de 500 watts, eu vou chamar ela de 1 kW. Escreve isso aí. Eu vou chamar ela de 1 kW. E se eu tenho aí mais de 1.000 kW, aí eu não vou falar mais 1.000 kW, eu vou chamar de 1 megawatts, tá bom? 1 megawatts. Então, a gente tem watts, kilowatts e megawatts, igual tá aí no slide aí. Fechou? Não tem problema você não entender, eu só quero que você anote isso aí e a gente vai fazer uns exercícios disso depois. Fechou? Vamos lá para o próximo. Inversor fotovoltaico. Eu falei para você agora sobre quilowatts, tá? Todo inversor fotovoltaico, a gente não trata ele em watts, a gente trata ele em quilowatts. Então, eu tenho inversor, inclusive anota aí também essa. Quais são os inversores, Jefferson, que a gente tem? Eu vou até deixar uma listinha para você dos inversores das potências médias desses inversores, mas anota aí. Vou deixar uma tarefinha para você de transformação de watts em kilowatts, em megawatts, e vou deixar uma lista para você das potências dos inversores. Então, olha só, anota aí. A gente tem inversores a partir de 1 kW, só que comercialmente não é interessante você comprar. Eu nunca instalei uma usina de 1 kW. Tá bom? Nunca comprei uma usina, um inversor de 1 kW e nunca instalei. Existe? Existe, tá? Mas qual que é o mínimo do inversor que você vai trabalhar, que você pode trabalhar? Você pode trabalhar o mínimo de inversores de 3 kW, fechou? A partir de 3 kW. Então, eu tenho inversor de 3 kW, eu tenho inversor de 5 kW e eu tenho inversor de 8. Então, anota aí, inversor de 3 kW, inversor de 5 kW e inversor de 8 kW. Tá bom? E aí na frente do seu texto aí que você está anotando, você escreve aí que esses três inversores, 3, 5 e 8, eles são monofásicos, tá? Monofásico. Quer dizer que ele tem uma entrada de uma fase e o neutro apenas. Então ele só tem uma fase, fase e neutro. Então eles são inversores monofásicos,
tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você são os menores inversores que existem e quer dizer que você vai instalar ele em redes monofásicas, mas também você pode instalar eles em redes trifásicas, tá? Como a gente tem trifásico ou monofásico, você pode instalar ele também tanto em redes monofásicas como trifásico. Aí eu tenho um inversor de 5 kW em uma rede trifásica. Você vai escolher uma das 3 fases e vai conectar o inversor lá. Não tem problema. Aí eu tenho 2 inversores de 5 kW. Você vai escolher 2 fases e você vai conectar ele, tá? O importante é que você precisa entender que ele só tem uma fase apenas, tá? Uma fase e o neutro, que é o retorno ali. Tá? Anotou isso aí? Inversores monofásicos são esses. Agora vamos para os inversores trifásicos.